Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Fala Sebrae, conduzido por mim, Adriana Locke, que eu tenho uma empresa credenciada ao Sebrae, onde eu atuo como consultora, como palestrante, também sou escritora e mentora, e é uma alegria estar aqui com você. O convite que eu te faço hoje é a gente trocar porque eu vou sugerir algumas coisas para você fazer em casa, mesmo que eu não te ouça, que é com relação à comunicação e feedback. Na minha opinião, se tem um assunto que é inesgotável, é a comunicação. E para a gente voltar um pouquinho, né, o que é comunicação? Comunicação vem do latim, que é comunicare, tornar comum. E só nessa primeira definição, os problemas já começam. Vou te dizer por quê. Quando eu fiz aqui na UFSC uma disciplina de mestrado com o professor Fialho, uma figura, a disciplina chama Ciências da Cognição. Como o nosso cérebro funciona em determinadas situações. O que o Fialho disse? Que tornar comum é algo impossível. Ou seja, a mesma palavra, o mesmo conteúdo que eu hoje compartilho com vocês, vai chegar diferente para cada um de vocês. Olha só, por isso tantos ruídos na comunicação, tantos desafios em ser assertivo na comunicação, porque muitas vezes, e a gente vai entender por que isso acontece, eu falo A, o outro entende B. Ou ao contrário, né? O outro falou B, eu entendi A, e aí a confusão está feita. Então, é um assunto muito delicado, por isso que eu já disse que é inesgotável, e aqui eu vou trazer uma das coisas que eu pesquisei que é de melhor. As dicas que eu vou apresentar daqui a pouco, as principais delas saíram deste livro aqui, que eu super recomendo, que é Estratégias de Comunicação, maravilhoso. Um livro didático e prático, ele já traz dicas, assim como as que eu vou passar para você hoje. E quando a gente for falar de feedback, muitas delas saíram deste livro aqui. Obrigado pelo feedback. O que eu vou trazer para você é o que eu já testei, é o que funciona, porque eu gosto muito de teoria, mas às vezes na prática a teoria é outra. Então vai ter uma junção hoje de teoria com prática já testada. Ainda naquela confusão de cada um entende de um jeito. Antes de eu explicar o porquê, eu vou pedir para que você em casa pense, agora mesmo, pensa numa fruta vermelha com sementes pretas e folhas verdes. Quando eu faço essa pergunta nas palestras e nas capacitações, eu ouço respostas como morango, como melancia, como maçã, como ameixa. 4 respostas corretas para a mesma pergunta. Por que algumas pessoas respondem morango e outras melancia? Aqui começa a vir a explicação. Aquilo que eu tenho mais familiaridade, se porventura, agora que é verão, eu consumo mais melancia, natural que o meu cérebro traga a resposta melancia. A mesma coisa com morango, a mesma coisa com ameixa, com maçã e com as outras frutas que têm a mesma descrição. Isso é só com a fruta? Não, claro que não. Isso é com tudo na nossa vida. E aqui começa também a gente tem um emaranhado que é importante a gente olhar antes de ir para as dicas. Comunicação, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, minha primeira surpresa foi: comunicação começa por... O que você diria? A minha resposta lá atrás era por saber comunicar, por saber se expressar, por ter clareza no falar. Isso também, mas ela não começa por aí. Comunicação começa com saber ouvir. Gente, quando eu reli a frase para ver se eu tinha entendido certo, e era isso mesmo. Comunicação começa por saber ouvir. E aí, de novo, eu faço muitos links com teoria e prática. E eu logo percebi, os melhores vendedores, de fato, são os que mais ouvem e os que menos falam. Que eles ouvem atentamente, percebem a necessidade e quando vão falar, eles são assertivos naquela necessidade. Enfim, e eu percebi que o ato de ouvir realmente é uma habilidade negligenciada. E aí... Por que a gente não ouve? Muitos de nós, a grande maioria, não ouve. Por várias razões. Eu vou citar só algumas. Audição seletiva. A gente ouve o que nos interessa. Os assuntos que nos interessam. E isso é normal. Entretanto, às vezes, eu preciso ouvir algum assunto que não é do meu interesse, mas é preciso
para desenvolver uma habilidade, porque tem a ver com o meu negócio, com a minha carreira, então, enfim. Saibamos que é natural ter audição seletiva, mas às vezes a gente tem que treinar o nosso ouvido a ouvir também o que a gente não gostaria. Outra questão é nossas formações, nossas crenças, nosso julgamento, todo o nosso histórico de vida. Eu lembro que numa determinada situação, eu estava conduzindo um curso e eu dei um exemplo da minha avó. A minha experiência com as minhas duas avós foi maravilhosa. E aí aquele exemplo encaixava no contexto do curso e eu compartilhei. Mas eu percebi que uma pessoa torceu o nariz. E depois daquilo, ela não estava mais tão atenta quanto as outras. Respeitei. No intervalo, eu fui ouvi-la para saber o que eu tinha falado de errado. E ela falou, não, Adriana, não foi nada de errado, mas é que a minha avó me batia muito. E às vezes ela me espancava. E aí quando você falou da avó, eu fui lá para a minha experiência ruim, para o meu trauma com a minha avó e eu já não consegui mais te ouvir. Então, olha que delicado, às vezes, não é você que está comunicando algo, mas é que a outra pessoa está ouvindo outra coisa, que não foi o que você disse. Eita, quem é que nunca passou por isso? As tais falhas de comunicação. Vou compartilhar só mais um exemplo. Que às vezes a gente acha que se faz entender e às vezes não faz. Aqui, eu vou contar só a cidade que é Turvo, no sul do estado de Santa Catarina. E aí também, trabalhando esse tema de comunicação, e aí um participante conta assim que uma vez a mãe dele, que estava em casa, que morava no sítio, sempre vinha um mendigo. Daí ela dizia, não tem dinheiro, tem trabalho. E o mendigo ia embora. E um dia o mendigo falou, hoje eu vim para trabalhar. E ela falou, que bom, aqui tem enxada, por favor, carpina o milho ali. E deu enxada e saiu. Quando o mendigo veio para receber, vocês adivinham o que aconteceu, né? Ele carpinou o milho. Os matinhos tudo em pé e os milho tudo no chão. Por quê? Porque para ele o carpinar o milho ele foi literal e para aquela senhora que pediu era normal. Então isso também é importante a gente saber. O que é óbvio para mim não é para o outro. E às vezes tenho que detalhar essa informação porque senão o meu carpinar o milho, o pedido que eu faço para alguém que está claro para mim pode não estar para outra pessoa. Então, dentre outras, né, vamos para as dicas de comunicação. Por exemplo, uma que eu já testei, que eu aprendi aqui com Sage Academy. É uma academia fantástica que tem profundidade nas dicas. A técnica chama backtracking, que em português é voltar a fita. Ou seja, estou conversando com você, eu vou pegar esse exemplo do carpinar o milho, né? Por favor, carpine o milho. Aí, o que essa pessoa poderia ter feito para saber se fez entender? Olha que dica preciosa. Senhor João, você entendeu o que eu disse? Normalmente, quando a gente pergunta isso, a pessoa fala, sim, eu entendi. Aí, agora vem o checkpoint. Então, por favor, diga para mim o que você entendeu. E aí a gente vai saber se a pessoa de fato entendeu ou não. Porque ele poderia ter dito, eu vou lá e o milho, e aí eu carpino o milho. E ela teria a chance de corrigir a informação dela. Então, essa técnica é fundamental. Você entendeu? Sim. Por favor, me diga o que você entendeu. E você alinha a comunicação. Isso reduz muitos erros na empresa, de compra, de vendas. E é uma dica que eu uso na minha vida profissional e pessoal, porque ela me economiza muito. Outra dica importantíssima é a gente começar a prestar atenção no outro. Porque às vezes eu começo a falar e quem é extrovertido fala pensando. E aí eu me empolgo. E eu tô aqui no meu assunto e eu não vejo que o outro já está viajando, foi para Nárnia e eu ainda nem percebi. Dê pausas na fala. Para ver se o outro de fato está acompanhando o que você está falando. Senão vai ser uma tagarelação e ninguém vai se entender nada. Ainda na técnica do voltar à fita. Quando alguém te pede algo que você acha que entendeu, faça você a mesma coisa. O primeiro ponto é, eu olho para esta câmera e falo A, B, C. Depois eu viro para aquela câmera e falo C, D, E. É isso? Aí quando o outro valida, aí sim, agora estamos, eu falei A e você entendeu A, estamos na mesma página. Com uma comunicação fluida. Então só essas duas dicas já vão aliviar muito as suas comunicações. Lembrando que o nosso ritmo de pensamento é muito maior do que da fala, por isso que a gente desconcentra rápido.
E quanto mais falas curtas, frases curtas, melhor para outra pessoa nos entender. Ainda em comunicação, quero abordar com você um tema fundamental que é o feedback. O que é o feedback? Feedback tem empresas que tem pessoas e empresas que têm ujeriza essa palavra, porque confundem com feedback, com flowersback, com tudo menos um feedback. O que é isso? Vamos desmistificar. Aqui no Brasil a gente fala feedback, né? Mas seria feedback, a pronúncia correta. Mas eu sou brasileira, vamos de feedback mesmo. É um retorno sobre uma situação que aconteceu. Não é para a pessoa. E esse é um erro gravíssimo. Se eu chego e digo, Rogério, você é, já não é mais feedback. Já é julgamento, já é opinião, pode chamar de qualquer coisa. Agora, se eu chego e falo, Rogério, no momento em que eu descrevo a situação, a consequência, aí começa a ser um feedback com método estruturado e tende a ter um resultado melhor. Então, exemplo, uma vez eu estava conversando no Projeto Ali, do Sebrae, tinha uma empresa de congelados. E aí ela disse para mim, mas Adriana, só esse mês a cozinha ela já queimou 3 liquidificadores. Isso são 15 mil reais, porque cada um custa 5 mil. E eu deixei ela falar, acolhi aquele nervo, 15 mil reais na minha conta também faz muita diferença. E aí eu pedi para ela me descrever como que ela deu o feedback. E ela não tinha oferecido. E aí eu sugeri, chama esta colaboradora, descreve a situação, olha, no momento em que você coloca a tomada, que eles são de outro estado, então às vezes alguns equipamentos tinham outra voltagem, que você não vê a etiqueta do 110 e 220, que você coloca o liquidificador errado, você queima. Aí conta a consequência. A consequência é que cada liquidificador queimado são 5 mil reais. Só esse mês foram 15. Ok, agora a pessoa sabe que está dando prejuízo para a empresa. Com uma maneira muito leve e muito na situação, não é a pessoa, é o fato da tomada errada. E aí vai para o comportamento desejado, aqui que muitas pessoas se esquecem. Ok, eu queimei, mas o que eu faço para não queimar mais? De novo, o óbvio para mim já está ali na parede, Adriana, 110, 220, mas o óbvio precisa ser dito. Tu já ouviu essa frase e eu vou repetir. E aí, comportamento desejado, que você olhe antes de colocar a tomada, a voltagem deste equipamento para colocar na tomada certa. E aí você pergunta para ela, você tem alguma outra sugestão além dessa? Porque às vezes a pessoa tem, uma até melhor. Coloca uma tomada lá, outra tomada aqui, enfim. Às vezes o nosso colaborador tem ideias muito mais legais do que as nossas, porque ele está ali no dia a dia. Então, propor soluções conjuntas também é um passo desse método de feedback. Para finalmente a gente ir por acordo. Então tá. Então, Joana, estamos em acordo que a partir de hoje o 110 vai na tomada do 110 e o 120 vai na tomada e o 220 vai na tomada do 220. Ok. Esse acordo pode ser no olhar, pode ser um aperto de mão. Se for algo mais sério, pode ser um novo contrato, pode ser um visto, enfim. Alguma coisa que formalize o acordo. E se ainda você quiser ver se você se fez entender, volta lá para a técnica do backtracking. Me diz então, Joana, o que foi que você entendeu dessa nossa conversa? Não precisa nem chamar de feedback, dessa nossa conversa. Aí a Joana vai falar, eu entendi que quando eu erro, eu dou prejuízo para a empresa. Desculpa, mas eu não tinha me ligado. Sim, porque não sai do bolso dele, sai do nosso. Por isso que para a gente dói mais. Mas é importante, essa pessoa tem o direito de saber a consequência do erro. Assim como quando a pessoa acerta, porque feedback, aliás, para quem não gosta, começa para reforço de comportamento. Ao invés do desempenho, de melhorar, vamos reforçar. A equipe fez tudo certo no mês. Ô, sonho maravilhoso, beleza. Muito bem, chama a equipe, chama a pessoa e fala, graças ao seu empenho de chegar no horário, de fazer as entregas, alcançamos as metas. Muito obrigada. E aí também vai para a consequência. A consequência é meta batida, comissão para todo mundo, parabéns. Comportamento esperado. Então, significa dizer que no próximo mês você consegue repetir os acertos que você teve? Deixa a pessoa dizer, sim, eu consigo. Então, estamos em acordo que o teu desempenho, que foi um sucesso em janeiro, será também em fevereiro, em março, em abril. E busca esse acordo. E aí o feedback, ele não é uma via de mão única. Ele também tem este ouvir de ideias. Não ouvir de desculpas, mas de novas ideias para que aquele erro não se repita e para aquele acerto que foi tão importante, volte. E com essas dicas práticas, eu espero muito ter contribuído para a melhoria da sua comunicação e do seu feedback. Obrigada pela tua companhia e nos vemos no próximo Fala Sebrae!